4, capítulo 6, verso 4, pelos judeus é chamado de Shema. Shema, o que é Shema? Para o judeu, ele tem que todos os dias dizer: o Senhor Deus é o único Deus. Ele acorda, antes de ele levantar, ele fala: o Senhor Deus é o único Deus. Ele vai caminhar, o Senhor Deus é o único Deus. E se vocês prestarem atenção, lá em Israel tem algumas pessoas que eles amarram uma caixinha aqui na testa e está escrito lá o Shema. Sabe, o que fez Daniel na cova dos leões, ou em qualquer situação que ele tenha passado, é o quê? É como você vai viver. E nessa noite eu quero falar que escolhas têm muitas dificuldades. Nós sempre gostamos das coisas fáceis, nós estamos na geração do tudo rápido, tudo fácil. Nós estávamos lá com os meus filhos e eles disseram assim: pai, vamos ali comer um X salada? Eu falei: beleza, vamos lá, um lanche rápido. Nós saímos do ginásio e fomos até lá comer um X, né? Eles vão lá e preparam 20, 30 e deixam pronto, você só vai lá e pega, ele só esquenta um pouquinho na chapa. E é barato, R$10. Sabe o que você vai pagar aqui? R$18 a R$19. Eu falo que não cobre nem o custo aqui no Brasil. Só que o que acontece? Isso tudo, irmãos, nós estamos na geração do tudo rápido, muito rápido. Nós queremos as respostas rápidas. Nós queremos que as pessoas vejam, conversem e tudo seja muito rápido. Mas tenta imaginar jovens que passaram dificuldades enquanto a Babilônia cercava Jerusalém, passaram fome e agora eles são capturados. E ele tem um cara chamado Aspenaz, que o seu nome significa cara de cavalo. Chama eles e começa a dar nome dos deuses babilônicos. Eles queriam tirar muitas coisas deles. A primeira coisa que eles queriam tirar era o Deus que havia dentro do coração deles. Eles queriam que eles aprendessem a cultura, a língua e a religião. Irmãos, a gente brinca entre os pastores, na ordem dos pastores, que os filhos dos crentes vão para a faculdade, chegando lá eles começam a falar todas, todos e todas. Mudam os seus princípios, porque os pais não tinham princípios e dizendo que o Senhor Deus era o Senhor do coração deles. Nós pregamos muito para as pessoas e pouco para os da nossa casa. E o que fez a diferença na vida de Daniel, Misael, Azarias e Ananias foi o Deus que habitava dentro do coração deles. Filho de peixe é o quê? Peixe. Filho de crente não é crente não, irmãos. Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos para que depois eles guardem os seus princípios. E aí eu cheguei lá na casa do Lucas, do Davi e da Kelvin, e eu pude ver a mesma coisa de nós. O dinheiro em cima da prateleira, todos os cartões, e o meu cartão, irmãos, tem um limite muito alto. Não vou falar quanto aqui, mas eles têm a liberdade de chegar em qualquer lugar com o meu cartão e comprar. Mas isso não significa que eles saem comprando. E agora, eles quando compram alguma coisa, falam: pai, nós compramos tal coisa. Eles usam o cartão da Simone de alimentação para comprar o grosso e o restante eles vão comendo. Só que eles têm os mesmos princípios da nossa casa. Até mesmo na bagunça do quarto do Lucas, do Davi. Tudo isso, irmãos, é porque nós ensinamos os nossos filhos princípios. E quando você ensina princípios, eles vão viver a vida. E quando nós não ensinamos princípios, o mundo começa a moldar a vida deles.
O mundo começa a dizer para eles o que eles têm que fazer. E esse é o grande mistério e é o qual nessa noite eu quero que você entenda. E eu quero que você entenda essa frase. O Império Babilônico pôde mudar o nome deles pelo lado de fora, mas não conseguiram arrancar o Deus que estava dentro do coração deles, porque eles diziam, o Senhor Deus é o único Deus. Então não importa o que o mundo... E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que os filhos dos muçulmanos entram na escola cristã, porque as escolas lá são cristãs, os cânticos são cristãos, eles vão lá e eles terminam o colegial e não se convertem. Sabe por quê? Porque eles, todos os dias, os seus pais dizem, Alá é o único Deus. E eles não se convertem. Quando eles são desafiados a quando ouvirem, olha, Jesus é o Salvador, ele diz, Alá é o nosso Deus e o seu profeta é Maomé. Alguém está falando e eles estão repetindo isso na sua mente. Princípios inegáveis de dentro de casa. Então é muito mais difícil quando você tem princípios. E eu quero destacar 3 princípios que esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entenderam. Independente de terem os seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O primeiro princípio está no domínio próprio. Foi-lhes oferecido todas as comidas e a comida do rei. Ei, vocês podem ter tudo. O primeiro ensinamento que eles têm é, eles cresceram ouvindo sobre santidade e que o Senhor é um Deus santo. Irmãos, santidade é princípio. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Deus nunca vai agir quando você estiver em pecado, a não ser por misericórdia. Porque o que está aqui dentro é que vai gerar lá fora. O ensino que estava ali era: vocês têm tudo, comida, bebida, tudo. É isso que o mundo está oferecendo para os nossos jovens, isso é o que o mundo está oferecendo para as nossas crianças, isso é o que o mundo está oferecendo. Nós sabemos escolher, mas muitos dos nossos não sabem escolher e eles têm que aprender a escolher. Daniel, na prática, ele escolheu comer verduras e beber água. E eu estou falando disso, irmãos, porque às vezes nós queremos o que o mundo nos oferece. Queremos viver conforme os princípios que o mundo nos oferece. Só que nós temos que ensinar que o mundo não pode entrar dentro do coração nosso nem dos nossos filhos. E é isso, irmãos. Então, quando você deixa seu filho fazer o que eles querem, as escolhas que eles querem, você está dizendo para ele assim: não siga os meus princípios. E eu falo para os meus filhos: princípio é tudo. O que vai nortear a vida dos nossos filhos são os princípios que nós ensinarmos a eles. Então, não se contaminar. Não fazer o que o mundo faz. Para poder ser reconhecido pelas pessoas. E nós temos que entender que a Bíblia diz: sede santos, porque santo é aquele que vos chamou. O princípio de Deus é nós vivermos. E eles tinham no lar, com certeza, a disciplina de não se contaminar. Olha só o que o verso 8 lá de Daniel, capítulo 1, o verso 8 diz o seguinte: porém Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. E pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer os alimentos, a fim de não
se contaminar. Posso fazer uma pergunta para você? Quais são as suas escolhas que estão contaminando os seus filhos? Quais são as escolhas dos seus filhos? Volta e meia eu tenho que chegar para os meus filhos e dizer, cara, não faz isso, porque eu não faço isso. Isso é meu princípio. E eu brinco com o Lucas e com o Davi, eu falo o seguinte, vocês podem ser de maior, mas enquanto eu estiver bancando, vocês são os meus princípios que tem que nortear vocês. E não tem nada que eu diga para eles, façam, mesmo que com sacrifício. O que eu quero que você entenda é que princípios são imutáveis e santidade é imutável. Olhem para mim. A Bíblia tem um versículo muito interessante que diz: sem santidade ninguém verá ao... Isso é requisito de céu. Isso é requisito de vida. E eu quero contar para vocês a história de um pai. Ele chega e a sua esposa diz assim: eu não aguento mais o teu pai aqui, leva ele para um asilo. Teu pai está incomodando, eu tenho que trocar a fralda dele. E o homem vê aquilo, e para não brigar com a esposa, ele pega e vai lá e pega um cobertor, as roupas do pai, e ele vai colocando dentro do carro. E o filho pequeno vê aquilo e diz: pai, corta esse cobertor ao meio. E o pai diz: mas para que eu vou cortar ao meio? Para que quando for velho, pai, a minha esposa mandar, eu vou colocar o senhor no asilo, eu vou lá colocar o senhor no asilo. Princípios são ensinados dentro de casa. Tudo que nós fazemos ensina os nossos filhos. E santidade é uma delas. Amém? O que norteava eles lá, naquele lugar, chamava domínio próprio. Entenda isso. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite, saia daqui feliz da vida, é que eles ouviam: o Senhor Deus é o único Deus, é o único Senhor. E um dia o rei faz uma estátua e diz o quê? Que era para todo mundo fazer o quê? Adorá-lo. Até a Bíblia não fala onde estava Daniel ou Beltesazar, mas diz que haviam 3 homens lá: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Tocou, todos se abaixaram, menos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Chamam ele e dizem: por que vocês não? Não, nós só adoramos a Deus. Mas vocês sabem que quem não adorar a estátua que eu fiz vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ele diz: podes fazer o que tu quiser. Se o meu Deus quiser me livrar da sua mão, ele me livrará. Mas se ele também não quiser, nós o serviremos. E não temos por que te dar conta disso. Mas só o Senhor nós adoraremos. O rei mandou tocar. E eles ficaram ali em pés. Não dobraram. E o rei mandou aquecer a fornalha, ao ponto de que os homens que foram aquecer a fornalha morreram com a queimadura. E eles são lançados lá dentro daquela fornalha. E o rei olha lá para dentro e diz: nós não colocamos 3 lá dentro? E ele ficou pensando: sim, como é que tem 4 lá dentro? E o último que está lá dentro tem semelhança do Filho de Deus. O que eu quero que você entenda é que não importa qual seja a circunstância que o mundo tente colocar sobre você,
O maior desafio de todos, quando o rei Nabucodonosor fez aquela estátua, era fazer com que todo o joelho se dobrasse diante daquela imagem. E a Bíblia diz no Novo Testamento que a Jesus todo o joelho se dobrará. Tanto os grandes e pequenos, todos vão se dobrar diante do Senhor. O que eu quero que você entenda nessa noite é que não adianta você ter domínio próprio. Você tem que aguentar os chamuscados da vida. Quando veio a pandemia, eu fazia culto, fazia live, vinha para cá, eu briguei para que a gente tivesse culto, fui ao promotor. A única igreja que o promotor não entrou para atrapalhar o culto foi a nossa igreja, ele era um carioca. Mas a única igreja que ele não entrou, ele ficou lá fora, vendo se nós tínhamos a distância. A igreja que ele não entrou, eu falei, doutor, o dia que o senhor entrar na minha igreja para atrapalhar o culto, eu lhe dou voz de prisão. Eu sei que o único que vai ser preso aqui sou eu. Porque eu lhe dou voz de prisão, o senhor me dá voz de prisão por desacato. Mas quem vai ficar preso sou eu. O senhor, depois nós vamos discutir. Mas na minha igreja o senhor não vai atrapalhar o culto, não. Você acha que ele entrou? Quando nós estávamos em reunião, ele era um carioca, ele diz, a minha mãe é batista. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você não pode, simplesmente porque as pessoas dizem alguma coisa, você simplesmente fazer porque você vai ter que fazer. Muitos crentes, eu estava numa igreja agora, a primeira igreja batista de Campo Grande, e o pessoal narrando o que todos os pastores narram, que passou a pandemia, 50%, 60% dos crentes estão em casa. Vêm de vez em quando ao culto. O que nós temos que entender? Não importa qual seja a situação, eu tenho que adorar o Senhor. Só a Ele. Eu estava viajando, fiz 1.400 quilômetros ontem, e no meio da viagem, saindo do milharal, saiu uma ave, não sei qual é o nome daquela ave, ela veio e bateu no meu radiador, na frente. E eu simplesmente falei, Senhor, eu quero continuar a viagem. Me abençoa. E eu não tinha como parar, porque além do acostamento ser pouco, ainda tinha, eles botam aqueles meio fio. Então eu andei mais ou menos 1 quilômetro até poder parar. A ave estava morta dentro do carro. A parte bateu no radiador. E eu falei, Senhor, eu quero continuar a viagem. Eu ainda tenho muitos quilômetros pela frente. Acho que eu tinha mais 700 quilômetros para andar. E eu falei, Senhor, eu quero chegar em casa tranquilo. Orei. Quando eu liguei o carro, fui lá na frente de novo para ver se tinha algum barulho estranho, para ver se tinha algum vazamento. Graças a Deus não tinha nada. Vim, cheguei em casa ontem às 11 da noite, quando eu mandei a mensagem, um pouquinho depois eu mandei a mensagem. Mas, irmão, se você visse o tamanho da ave, como ela bateu no meu radiador e não aconteceu nada, a não ser quebrar ali o plástico. Mas eu não saio de qualquer lugar sem orar. Senhor, abençoa os carros que vão no sentido contrário da frente. Eu vou ter que incluir, tira os bichos da frente também, Senhor. Esse eu ainda não tinha orado. Mas, irmãos, nós temos que entender alguns princípios. O mundo vai te jogar nas fornalhas. O mundo vai te jogar nas situações. E como você vai executar? A primeira coisa que eu vou fazer é chamar o Senhor para entrar na fornalha comigo. Eu vou chamar o Senhor para cuidar de mim, para cuidar da minha família, para cuidar das minhas coisas, para cuidar do que eu tenho. Posso fazer uma pergunta para você? Você tem ensinado os seus filhos a servirem ao Senhor em qualquer circunstância? Se um dia eu chegar aqui e pregar para vocês que vida cristã é vida fácil, pode, na próxima assembleia, precisa de 70% dos votos, mas você já fala, o pastor falou que a nossa vida ia ser fácil, está errado. Você já faz lá
a assembleia demite o pastor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida cristã é um mar de rosa. Quem conhece rosas aqui? Vai andar nos espinhos. Você vai andar nesse mar aí. Não vai ter vida fácil, mas vai ter vida com Cristo ao seu lado, vai ter vida com a presença de Deus ao seu lado, vai ter vida com Deus segurando você. As pessoas podem te colocar em qualquer fornalha, em qualquer situação, mas o Senhor vai cuidar de você. Amém? Você crê nisso? Ensine os seus filhos. E eu vou citar aqui a Kelvin. Durante o final do ano, ela precisou fazer a recuperação de uma prova. E nós estávamos conversando agora, quando nós chegamos lá, ela falou assim, que o professor... Não, ela fez a prova agora. Ela fez em fevereiro. É, a prova do ano passado. Aí ela fez em fevereiro. E o Lucas do lado de fora. Todo mundo saía só chorando, saindo só chorando, saindo só chorando. E a Kelva foi a última. E pensa num professor que diz assim, eu vou reprovar. E ela estava ali. E nós orando. Um dia anterior, eu, a Diné e ela, nós oramos. A Simone estava perto. Mas por ligação, né? E eu falei, olha, vai lá que amanhã o Senhor vai te dar a vitória. Ah, é difícil, é difícil. É, mas é o Senhor que vai cuidar. É o Senhor que vai estar ali. E ela foi a única a passar. Não é porque ela é melhor ou por qualquer outra coisa, mas porque ela decidiu servir ao Senhor ali. O que eu quero que vocês entendam nessa noite é que situações vão vir, mas é o Senhor que vai estar ali presente com você. E qual é a prática disso? Quando nós dobramos os nossos joelhos para o Senhor e não para os deuses desse mundo, muitas pessoas vão ficar furiosas. Mas a resposta de Deus para o seu coração vai ser, lá em Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Posicionamento. Isso só vem se você recebe dentro de casa. Para nós que somos cristãos, para eles que viveram uma vida, o Senhor Deus é o único Senhor. Presta atenção. Terceira coisa que eu quero que você entenda nessa noite. É uma prática consistente de vida. Daniel vai para a cova dos leões. Porque não podia fazer o quê? Orar. Só podia pedir a quem? Ao rei. E ele então decide orar. Como de costume, 3 vezes ele orava durante o dia. Posso fazer uma pergunta para você? Não responda. Quantas vezes você ora por dia? Ai, pastor, eu oro mais ou menos umas 50 vezes por dia. Todo pepino que tem eu oro. Mas ele tinha um cotidiano. Todos os dias ele ia, virava o seu rosto para Jerusalém na sua janela e lá ele orava. Qual é o seu quarto de guerra? Sabe, quanto menos você ora, quanto menos prática você tem de oração, menos você vai ter intimidade. Quero perguntar aqui para as esposas e para os maridos. Vocês gostam de conversar em casa? A maioria não conversa. Conversa trivial. É ou não é? É o trivial. Com certeza. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite? Eu quero que você saia daqui pensando nisso para a sua vida. Para o resto da sua vida. Se nós não tivermos intimidade com Deus, o mundo vai nos jogar na cova. E se nós estivermos lá na cova, o que vai acontecer? Os leões vão fazer o quê? Se você não tem santidade, se você não reconhece Deus como seu Senhor e Salvador,
quando chegar na cova dos leões. De vez em quando eu falo assim, tem dias que a gente tem que matar um leão. Quem já ouviu essa frase? Eu tenho que matar um leão por dia. Todos já disseram, né? Ixi, hoje eu tenho que matar um leão, né? Mas esses dias eu dei a folga pro leão. Falei, hoje eu não vou matar um leão. Acho que o leão olhou para mim e falou assim, hoje tá tudo paz, tudo tranquilo. Eu aprendi uma nova essa semana. Tem a matar o leão e comer o pão que já amassou. Hoje eu vou pegar o pão que já amassou e vou jogar no leão. Beleza aí, ó, viu? Vou pegar o pão que o diabo amassou e jogar no diabo. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos vida com Deus, mas não temos vida de oração. Qual é a sua rotina de oração? Qual é a sua rotina de leitura bíblica? Quer enfrentar o problema, quer vencer as dificuldades, mas ora pouco. Irmãos, quanto mais oração, mais poder de Deus na sua vida. Se tem pouca oração, pouco poder de Deus. Entenda isso, porque você só vai ver o poder de Deus agindo nos momentos em que você precisa. Abra suas Bíblias comigo lá em Daniel capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que a lei que tinha sido assinada, foi para casa, como de costume se ajoelhou no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus, porque ele sabia o que vai acontecer. Ele orava e dava graças. O que eu quero que você entenda é que o mundo vai te jogar constantemente na cova dos leões. Já na velhice, sob o império dos medos e dos persas, Belsazar, o Daniel, enfrentou um decreto que proibia orações a qualquer Deus ou a qualquer outro homem que não fosse ao rei, com a pena de ser lançado na cova dos leões. Grave isso aqui para o resto da sua vida. A prática de buscar a Deus no seu secreto de joelhos, que Daniel fazia, voltado para Jerusalém, ele fazia isso como rotina. Quando está tudo bem, nós estávamos um dia lá com os homens conversando lá, e nós falamos o seguinte, quando está tudo mal, o que nós fazemos? Oramos. Mas quando está tudo bem, descansamos. Orar sem cessar. E eu quero terminar esse sermão lembrando, o ensino que resiste às crises é aquele que transforma sua vida simples numa prática diária de santidade, de busca de Deus em oração. Para vocês, pais, o trabalho de instruir um jovem na palavra de Deus pode parecer invisível no dia a dia. Os pais desses 4 jovens nunca viram o que eles se tornaram na Babilônia. Eles provavelmente morreram sem saber que seus filhos seriam governadores ou heróis. Mas a semente que eles plantaram no secreto das suas casas sustentou aqueles rapazes nos palácios, nas fornalhas e nas covas. Mas somente o plantar. Para quem recebeu o ensino, eu nunca tive alguém da minha casa que servisse a Deus, eu fui o primeiro a servir. Eu que tinha que ensiná-los. Não sei se fiz bem. Hoje está o D'Artagnan aqui, a Paula lá, o Mauro, que o que faleceu crente. Só está faltando o Maurício. Mas eu aprendi a ensiná-los. O mundo vai tentar mudar o seu nome, sua identidade e seus valores. A cultura ao seu redor vai tentar
te pressionar um pouquinho na mesa, um pouquinho para você dobrar os seus joelhos, um pouquinho para fechar a janela de oração. Mas nessa noite eu quero desafiar você a sair pelaquela porta e dizer assim: Deus, eu não vou fazer o que o mundo faz. Deus, eu vou escolher não pecar, santidade, e eu vou escolher uma vida de oração. Durante essa semana eu estava ouvindo sermões e eu ouvi um em espanhol, e o pastor Daniel Ortega, ele pregou uma coisa que eu achei aquilo muito, muito legal. Avivamento não tem nada a ver com falar em línguas, com arrepios. Avivamento tem a ver com santidade, retorno à palavra e retorno a uma vida de oração. Para os crentes. Para os não crentes, conversão, leitura da palavra, santidade e vida de oração. Posso fazer uma pergunta para você nessa noite? O que você tem ensinado aos seus? O que você tem vivido? Tem moldado o caráter deles? Nenhum sucesso, pais, vai ser sucesso se você perder os seus filhos. Nenhum sucesso será sucesso se você chegar diante de Deus e Deus dizer assim: não te conheço. Nenhum sucesso será sucesso se você chegar diante de Deus e Deus olhar para você e diz: apartai-vos de mim. Sucesso é fazer o que Deus mandou você fazer. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Quem sabe nessa noite você tem se deliciado com os manjares que o mundo tem te oferecido. Quem sabe nessa noite você tem deixado de fazer o que é certo para não ir para a fornalha. Ou quem sabe nessa noite você já desistiu de orar porque acha que Deus não está ouvindo você. Mas nessa noite eu quero que você retorne à presença de Deus. Eu quero que você ensine os seus filhos a viver esses princípios. O Senhor Deus é o único Senhor. Se você crê nisso, mas você não está vivendo essa vida de santidade, você não está vivendo a vida de oração, eu quero convidar você a orar comigo dizendo assim: Senhor Deus, nessa noite eu reconheço que preciso muito mais de Ti nas minhas decisões. Senhor Deus, nessa noite eu decido voluntariamente viver uma vida de santidade na Tua presença. Senhor Deus, nessa noite eu te peço, põe a sede da Tua presença como na corça que anseia pelas águas. Eu quero ter a Tua presença todos os dias, em todas as circunstâncias. Que eu tenha prazer em Te adorar e falar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente começa a entender questões de reino, a gente entende que nós precisamos
E a frase que eu quero que você grave isso pro resto da sua vida: o ensino dos pais só tem fortaleza no filho que decide praticá-los.